Esse texto a gente vai pegar ele de duas formas. A gente primeiro vai dar uma olhadinha no texto e alguns detalhes desse texto interessantes, e depois a gente vai ver ele como um todo, tá bom? Gênesis 24, a partir do 2. A minha Bíblia é a versão em NVI, eu vou pedir já perdão a vocês, porque é uma versão um pouco diferente dessa mais tradicional, é uma versão que eu me sinto mais à vontade para entender, mas vocês vão entender que é a mesma coisa. Disse ele ao servo mais velho de sua casa. No caso, que o texto aqui fala sobre Abraão. É o casamento de Isaac, aqui a preparação para o casamento de Isaac. Como é bom. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Ou seja, cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para teu filho, para meu filho. Agora a gente vai dar uma olhadinha a partir do 12. Então orou. Isso aqui já é o servo, ele já aceitou a missão dele, um pouquinho difícil. Ele foi lá na frente, ele vai e faz uma oração, ele fala com o Senhor, porque é uma responsabilidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. No 14 já. Concede que a jovem, a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder: bebe, também darei água a teus camelos. Seja essa a qual escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. 15. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Agora a gente vai dar um pulo um pouco grande aqui para o versículo 49. Versículo 49. Aí você já conhece a história. Rebeca aceita, vai lá, fala que é da família, ele leva lá o servo, e aí vocês vão continuar aqui entendendo. O servo já chega para a família de Rebeca e vai falar: agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu senhor, digam-me, e se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está a Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. 54. Depois, ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor. Então eles disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. E agora a gente vai dar a última lida desse trecho, que é o versículo 107, é o último versículo. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher, e a amou. Assim, Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Amém?
tem algumas coisas interessantes aqui que eu queria ressaltar com vocês. A primeira é do versículo 1 ao 7. Deus está falando algumas coisas muito interessantes aqui, que a gente sofre muito hoje em dia. Na verdade, a gente ouve todo mundo falar sobre esse texto, a gente ouve todo mundo falar sobre relacionamento dentro da igreja, fora da igreja. E a gente, na verdade, eu sou jovem também, não sou casado, todo mundo sabe, a maioria que me conhece, vejo os meus filhos conhecidos. E a gente acaba caindo na mesma coisa. A gente vai, ouve a palavra, vem aqui, sábado à noite, sábado de manhã, Deus fala sobre relacionamento e a gente vai e incorre no erro. E no versículo 1 ao 7, é muito interessante que Deus fala de aliança. Aí você vai me perguntar, mas Abraão está fazendo o servo dele fazer um juramento. Qual é a questão maior dessa situação aqui? A preocupação de Abraão era que Isaac arrumasse uma esposa? Não era. Por incrível que pareça, uma esposa naquela época, para as condições de Abraão, era uma coisa tranquila de Isaac arrumar. Só que não era essa a preocupação. O juramento que Abraão pede que o servo dele faça, que era um dos juramentos mais sérios que havia naquela época, que era um juramento sob a descendência de Abraão, essa simbologia da mão embaixo da coxa, era uma coisa que simbolizava as gerações que viriam a partir de Abraão. Então, esse servo faz esse juramento e a preocupação de Abraão não é que ele traga uma esposa, porque o servo fala, eu posso achar na terra, então, que você está aqui, eu posso depois, se a menina lá não quiser, eu posso trazer aqui? Não pode. A preocupação de Abraão é que fosse da terra, da parentela. Por quê? Essa questão das alianças. O povo de Israel, se você for olhar, a maioria das vezes, quando ele foi levado cativo, eles estavam fazendo alianças com outros povos, seja tomando despojos, seja tomando esposas, que não era para tomar. Então, Deus precisava cortar esse tipo de aliança. A gente vê dentro da igreja hoje, as pessoas fazendo alianças com outras pessoas e de diversas formas. Você é amigo de uma pessoa, você é aliançado com essa pessoa. Você tem coisas que você conversa com ela, que você divide, e isso aí vai gerar um certo vínculo. Por exemplo, o Kleber é meu amigo de infância. Eu tenho um vínculo com ele, eu tenho uma aliança com ele, que é diferente da aliança que eu tenho com a minha namorada. Só que qual é o maior problema disso? Toda aliança, ela gera marcas em você. Ela vai trazer, ao longo do tempo, algum tipo de sinal em você. Às vezes você vai rir igual aquela pessoa, você vai falar igual aquela pessoa. E quando você começa a escolher as suas alianças, principalmente dentro de relacionamento, e aí está a preocupação de Abraão, e essa pessoa que você está escolhendo, ela não comunga da mesma fé que você, ela não tem o mesmo Deus que você, essa pessoa, ela vai deixar em você marcas. Você pode falar, não, poxa, ele vai se converter, eu estou aqui orando, ela vai, eu vou fazer o melhor que eu posso, vou trazer ele na igreja, ele vem comigo, mas aquilo que essa pessoa carrega vai deixar marcas em você, assim como você nele. Só que essa questão toda existia, e uma das coisas que Deus mais tolhiu o povo, da mistura. Porque você começa a trazer para a sua vida pessoas que você não conhece o histórico, você não sabe qual é a índole da família, aquilo que viveu, aquilo que experimentou, e espiritualmente isso tem um peso muito grande, porque não é uma coisa simples, ele é meu amigo aqui, é minha namorada aqui, beleza, a gente vai no cinema e volta. Isso no mundo espiritual é alguém que você está se relacionando, e a gente entende que a pessoa está namorando para casar, é o que todo mundo gosta de falar, mas é a verdade, é para isso. Se você pegar a Bíblia, eu não li aqui em momento nenhum Isaac namorou Rebeca e aí ele decidiu casar e tal, porque era uma questão cultural. Hoje a nossa cultura, a nossa sociedade nos proporciona o namoro para você conhecer. Olha para você conhecer A, B, C, D e por aí vai. Porque aí você está conhecendo gente demais. E essas pessoas que você está conhecendo vão se tornar alianças. Daqui a pouco você está namorando seu namorado C, a sua namorada D, e você tem marcas da aliança A, da aliança B, porque você faz juras de amor, você troca uma mensagem no celular, você vai para tal lugar, você pega as características da pessoa, e com o tempo você já não tem mais uma identidade, e você não consegue criar uma identidade com aquela pessoa. Você tem várias alianças,
que na verdade, se você for olhar direitinho, você vai precisar quebrar em algum momento da sua vida. Eu estou falando por experiência própria, porque Deus me incomodou e falou assim, você vai ter que quebrar algumas alianças que você tem. E eu tinha uma namorada só, um relacionamento. E eu tive um determinado momento que quebrava. O Senhor falou para mim, ó, tem coisa aí que você vai ter que deixar. Se você quiser um relacionamento que eu tenho para você, você vai ter que deixar um montão de coisas que você arrumou aí, nesse meio do caminho, seja espiritual, seja físico, de conversa, de jeito, de características, que vão poluindo a sua mente. Aí você posta lá no Facebook assim, não, é porque, não sei porque, lembro de você. Do nada me veio uma saudade. Você está falando de quem? Essa saudade é uma coisa natural? Vamos entender do lado normal. Um relacionamento, beleza. Eu tenho um relacionamento, ele acabou. Se ele acabou, ele tinha algum problema, correto? Perfeito ele não estava, senão eu continuava nele. Então ele acabou, ele tem algum problema e um problema sério para me levar a terminar. E se lá depois, adiante, eu lembro desse relacionamento, isso significa uma coisa muito séria. Que eu tenho alianças e que esse relacionamento deixou marcas na minha vida. E que essas marcas eu estou carregando. Então não é saudade. É uma marca que está em você. Uma coisa que vai te fazer lembrar. Seja um cheiro, um lugar que você vai, uma piada, alguma coisa do gênero, vai te lembrar. E essa era a preocupação de Deus com o povo de Israel. Essa era a preocupação de Abraão com Isaac. Que ele não tivesse essas marcas. Para que ele tivesse um único relacionamento. E esse único relacionamento que ele tivesse fosse bem sucedido. E é o que a gente viu aqui na história. Um outro detalhe, 12 ao 15, que eu queria falar com vocês, que todo mundo fala, né? Ah, Rebeca, a menina muito prendada, né? Carregava água. Se você olhar o texto direitinho que eu pulei, o servo de Abraão, ele vai com 10 camelos. Ele não vai com um camelo, 12, ele vai com 10. Um cântaro não é um vasinho de planta. É um jarro grande de barro, que ela tinha que encher no poço, possivelmente pegar de uma outra recipiente e colocar ali, para depois carregar. Rebeca sai de casa com vontade de carregar um cântaro. Vou lá, vou encher, vou voltar para casa com um cântaro. Chega um indivíduo cansado de uma viagem e fala assim, me dá água. Ela fala, não, te dou água, beleza. Mas não vou te dar só água não, vou dar água para mais 10 camelos. Então ela encheu o cântaro 11 vezes. Isso é uma matemática muito simples. 11 vezes, 11 não, 12, porque ela teve que levar para casa ainda. Ela volta para casa, ó, pai, não enchi não, porque eu dei água para aquele cara ali e tal, ele veio aí. Não ia funcionar. Então, a Rebeca teve que encher o cântaro 12 vezes. Isso mostra serviço. Eu queria que você abrisse rapidinho a sua Bíblia. Deixa eu tentar achar aqui na minha cola, que fica mais fácil. Vai ser mais rápido do que eu abrir a Bíblia aqui. 1 Coríntios 7, 32. Se você quiser abrir, se você quiser anotar, depois eu tenho todas as referências aqui. Se você não quiser, você pode só acompanhar. Isso é muito interessante porque aí eu vou entrar para começar a falar um pouquinho de serviço. E aí no 1 Coríntios 7, 32, ele fala assim, ó, pois quero que estejais livres de cuidado. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas quem é casado, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. E está dividido. A mulher não casada e a virgem cuidem das coisas do Senhor, para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A casada, porém, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Isso é interessante porque fala de serviço. Rebeca estava servindo a família dela, surgiu um estranho, ela serviu também, ela não sabia o que aquele senhor queria, nem se ia querer alguma coisa, estava só pedindo água, mas ela tinha um coração voltado para o serviço. E aí eu torno para essa passagem de 1 Coríntios. Quantos aqui são casados? Eu não. Tem pouca gente. Mas a Bíblia fala o quê? Quando você casa, não é, a gente sabe, eu conheço muita gente assim, eu também já pensei assim, não, quando eu casar, eu agora vou cair para dentro da igreja, vou fazer todas as coisas, o tempo todo vou estar lá, domingo a domingo. Não é verdade. A Bíblia nos ensina um pouquinho mais além, que aquele que não cuida bem da sua casa, não pode cuidar bem das coisas de Deus.
Então, depois que você casar, você tem que primeiro cuidar bem da sua casa, e depois cuidar das coisas de Deus. Como eu estou falando para a maioria solteira, vocês têm que entender isso, que Rebeca já tinha nela, o serviço. Esse é o momento de vocês darem o melhor dentro da casa de Deus, vocês estarem em todos os cultos, vocês estarem na consagração. Para tocar, eu me sinto mais à vontade de Deus, confesso. É para tocar, vamos tocar, mas é para só cantar, é para pregar, a gente vai fazer. Porque é esse o momento de você investir o seu tempo, a sua juventude dentro da casa de Deus. O resultado, a gente sabe o que aconteceu na vida de Rebeca, mas ela tinha esse detalhe que foi fundamental, o que diferenciou ela de todas as outras meninas do poço, que não tinha só ela, que não era a única mulher bonita que tinha naquele lugar. Foi a primeira que perguntou, mas esse diferencial, o serviço, pouquíssimas pessoas fariam o que Rebeca fez. E aí a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: você faria o que Rebeca fez? Você sairia de casa para fazer uma coisa, você faria a mesma coisa 12 vezes? Não foi 2 vezes, 12. E tem um outro detalhe aqui importante. Quando você abre lá de novo em Gênesis 24, de 12 ao 15, eu queria ressaltar aqui uma ação de Deus. Porque quando a gente olha lá, o servo está fazendo o quê? Ele está orando ao Deus de Abraão, que na verdade ele não conhecia direito. Ele só conhecia através de Abraão. No início do 15, na parte A do versículo, ele fala assim: e antes que ele acabasse de falar. Depois eu vou entrar de novo nesse assunto. Mas mostra o cuidado de Deus com a necessidade de Isaac, de Abraão e do servo, que tinha uma missão importante. Então, antes que ele acabasse de orar, Deus já conhecia o propósito e Deus já havia preparado a pessoa para estar lá. Então, isso significa que Deus tem uma preocupação, uma vontade de fazer as coisas muito antes do que nós. No 49 ao 51, vocês não precisam ficar abrindo toda hora, eu vou só falar sobre alguns detalhes aqui que eu separei. Quando o servo chega para falar com a família, eu ressaltei esse ponto como confirmação. Isso é muito importante no relacionamento. E quando Deus coloca no relacionamento que Ele quer para você, e eu acredito que vai ser eu já tive outros, mas Deus agora vai te preparar para que você tenha apenas mais uma a partir daqui. Alguém acredita nisso aí? Amém. Pouquíssima gente acredita nisso aí, gente. Ninguém quer não, todo mundo quer namorar mais 3. Se for, a gente vai encerrar a pregação agora. É complicado. Então a gente, quando Deus te colocar nessa situação, é porque o pessoal fala: Deus vai preparar uma pessoa para você. Legal. Deus vai te dar uma varoa, um varão. Mas aí, como é que isso acontece? Isso acontece através de confirmação. Deus não deixa ninguém enganar. E aí, no 49 até o 51, é uma confirmação. A família de Rebeca, que nunca viu um cara, chega um cara na sua casa, fala assim: não, vim buscar sua filha, porque eu sou servo de um cara muito rico, e tal, ele é da tua família também, ele me mandou buscar uma filha, uma esposa para o filho dele. Beleza? Você libera a sua filha? Teoricamente não. Eu acredito que o pai de muita gente aqui não liberaria. A minha mãe também não liberaria, com certeza. Mas o que acontece? Isso mostra quando Deus está no controle da situação, quando Ele realmente tem um propósito, tem um diferencial. A família fala o quê? Não podemos falar nem mal nem bem. Vai e procede como o Senhor falou. Porque houve uma confirmação, e não foi só no coração do pai, não. A gente acha que é só no coração do pai, mas foi no pai e no irmão. Se você ler com detalhes, o servo está falando para Labão também. Certo? E depois vai aparecer lá na frente de novo, né? No 54 a 61, eu queria ressaltar a decisão de Rebeca. Ela poderia ter se distraído: fica 10 dias aqui com a família, vamos festejar, vamos curtir aqui o momento, a filha vai casar e tal, você fica aqui 10 dias, o servo volta lá, você imagina ele falando para Abraão: eu quis trazer, até achei, mas ela quis ficar lá curtindo uma festa. Você imagina qual era a visão que Rebeca estaria passando para o futuro noivo dela, para a família dela. Então, ela teve que tomar uma decisão. A família: vou chamar a Rebeca aqui e ela vai decidir se ela quer ir ou se ela quer ficar. Ela escolheu ir, uma pessoa que ela não conhecia, para uma terra distante,
que ela provavelmente não veio os pais, porque ela se despede até da ama, e ela vai e faz essa opção. E essa opção é honrada, porque já havia a confirmação da família, e já havia todo um cenário propício. E aí o mais interessante no final, já no, deixa eu pegar aqui certinho, quando ele se despede de Rebeca, já no 61, não, no 60, e abençoaram Rebeca. Se você ler com cuidado esse trecho da bênção, a bênção que a família dá para Rebeca é a mesma bênção que Deus tinha colocado para Abraão, que Deus tinha dado a Abraão. É a bênção de multiplicação, de milhares. É uma bênção relativamente comum, mas se você pegar o texto, é muito semelhante à bênção que havia sobre a família de Abraão. A promessa que havia sobre a vida de Isaac. Isaac não era qualquer pessoa. Isaac era fruto de uma promessa. Então Rebeca estava saindo da casa do pai dela para casar com uma promessa. Um homem que tinha dinheiro. Eu estou falando para você esperar um homem que tem dinheiro. Não é isso. Mas eu estou falando que para aquela época, para o propósito de Deus, era necessário que Isaac tivesse essa condição. Então Deus preparou tudo. Rebeca era uma pessoa que tinha coração para o serviço, porque a gente fala mais de Rebeca, mas Isaac não era qualquer pessoa. Isaac era servo, porque ele quase foi sacrificado e ele não levantou, não meteu o pé, poderia, né? Não vou morrer não. Deus me prometeu, estou aqui, agora tu vai botar aqui para me sacrificar, meu pai bebeu e eu estou indo embora. Ele poderia ter feito isso, mas Isaac já tinha um coração, desde muito novo, confiante em Deus. E se você olhar esse texto todinho que a gente leu, a pessoa que é menos citada é quem? Isaac. Algumas pessoas falaram, Isaac. Mas quem é que ia casar? A esposa era para quem? Isaac é o menos interessado, mas ele também não é o mais interessado. Isaac é o mais envolvido. Ele vai estar na situação, é ele que vai casar. Mas o mais interessado é Deus, porque Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões, pai de nações. E depois, a realização da promessa, o cumprimento da promessa é Isaac. E aí, quando Isaac tem a oportunidade de falar assim, Abraão, eu quero morena, eu quero de 1,80 m, eu quero assim, assado. Isaac não opina, ele não fala nada. Sabe por quê? Ele tinha relacionamento com o pai dele. Isso é interessante, né? Ele sabia o pai que ele tinha. E ele sabia que a promessa não era para ele. Ele era o fruto da promessa. Ele era o cumprimento da promessa. Mas a promessa era para Abraão. Então um dos mais interessados era Abraão. E mais interessado do que Abraão era Deus e cumprir a promessa. Então ele precisava pegar alguém que tivesse na mesma sintonia, como a gente fala na música, harmonia. Quando a gente estuda música, diferentes notas de diferentes instrumentos que se igualam, que se combinam para gerar uma coerência. Deus faz as coisas com coerência. E antes de Rebeca sair da família dela, ela recebe a mesma promessa. Então não é uma coisa só, a Rebeca está à sombra de Isaac. Não está. Porque Isaac tinha uma promessa sobre a vida dele, mas Rebeca também tinha. E essa promessa se igualava. Então, um relacionamento dado por Deus tem uma coerência. Deus não faz as coisas sem explicação, sem um porquê. Ele vai te explicar o porquê. A tua promessa, aquilo que Deus vai fazer na tua vida, vai se igualar, vai se harmonizar com aquilo que Deus vai fazer na vida da pessoa que vai colocar do seu lado. Então, precisa disso, precisa dessa coerência. Eu queria falar um pouquinho sobre, já falei aqui sobre relacionamento, e o relacionamento que no caso Isaac tinha com o pai dele, porque ele confiou. Vai escolher a esposa para mim? Beleza. Pode escolher aí, manda um servo lá, eu não vou interferir nisso aqui não. Isaac só aparece lá no 67 já. 67? 67. Aí, um pouquinho antes, Isaac vê ela de longe, ela vê Isaac. Aí depois, no 67, é que eles estão juntos. Fora isso, não aconteceu nada. Isaac não interferiu. Aí você vai falar, mas aí como é que eu vou fazer para amar? Se você for ler o 67, Isaac tomou Rebeca como esposa e a amou. Depois que houve o encontro deles, um encontro que já estava totalmente organizado, você fala, é sorte, não é Deus.
existe a coerência. E aí ele pôde se dar ao luxo de amar a Rebeca, que foi fácil. Foi fácil porque ela tinha a mesma promessa, o mesmo propósito, era serva, tinha uma visão dada por Deus, era da mesma família, era uma aliança única que eles estavam fazendo e uma aliança debaixo de uma bênção de ambas as partes, mas debaixo da bênção de Abraão, certo? Aqui eu vou querer falar um pouquinho com você, só para fechar essa parte de esperar e orar, que é o relacionamento com o Pai. Eu queria deixar para vocês aqui Salmos 37:4, que aí eu vou te provar na Bíblia que é legal esperar. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Tem uma outra passagem que é Jeremias 29:11. E essa passagem aqui é um dos versículos mais bonitos que eu vejo na Bíblia. E eu vou ler nessa versão aqui que eu gostei bastante. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então Deus é o maior interessado, volto a repetir, que você tenha um relacionamento saudável, um relacionamento único, que as coisas vão se encaixar. Eu sei o pensamento que eu tenho sobre vocês, pensamento de paz e não de mal. E aí você fala, mas como eu falei lá no início, Deus não se compromete com a emoção. Poxa, eu encontrei aquela menina, aquele rapaz, foi de primeira, eu já me apaixonei, já gostei, eu estou amando essa pessoa. Com 2 semanas normalmente a gente já está amando alguém, muito demais, e aí a gente já posta, a gente já comenta, e aí eu vou te dar alguns parâmetros, porque como a gente falou que uma escolha acertada ela depende de alguns parâmetros, e a gente vai começar a falar deles aqui rapidinho, tá? E esse primeiro tópico eu vou chamar de interpretando o sentimento. E o principal lugar onde você consegue interpretar um sentimento na Bíblia, quando você conhecer alguém, você vai poder falar assim, bom, eu descobri se eu estou amando essa pessoa ou não, e eu fiz esse teste e é verdade. 1 Coríntios 13, do 4 ao 8. Essa eu quero que vocês abram comigo, por favor. Vou começar a ler aqui enquanto vocês estão procurando. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria e não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente. Não busca seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. O que Deus está te ensinando nesse trecho é porque a gente precisa ser ensinado sobre o que é o amor, porque a palavra diz que o amor é um dom de Deus, não vem de nós para que a gente não fique achando, eu sei amar. Então a gente precisa olhar na Bíblia para entender, se eu estou amando essa pessoa mesmo, o meu amor tem que ter pelo menos 1 ou 2 coisas disso aqui, pelo menos. Ele vai ser aperfeiçoado ao longo do tempo de relacionamento, mas ele precisa estar aqui dentro. Se ele não tiver nenhuma característica da que está aqui, eu tenho uma má notícia para te dar, você não está amando, você está apaixonado. E é um sentimento que todos nós sabemos que passa. Infelizmente. Infelizmente, porque aí só existe o amor. A Bíblia mesmo fala que a profecia, um monte de coisa vai ficar, vai passar. Mas o amor, se você ama realmente alguém, assim como uma mãe ou um filho, e a gente tem vários exemplos, isso vai durar, isso tem que durar, e isso tem que ter características, tem que ter frutos, assim como os frutos do Espírito. O amor em você, se você está amando alguém, tem que ter alguma característica, e todas elas são positivas, se você gastar um pouquinho de tempo para olhar. E aí, já que a gente já entendeu o que é amor, eu vou falar um pouquinho sobre se desprender, que é a parte que eu demorei mais tempo para aprender, e eu vou dar um pouquinho do meu testemunho. Algumas pessoas aqui já conhecem, a maioria que já me conhece, mas é interessante que vocês saibam. Eu vivi dos 16 aos 24 para 25 quase, dentro de um relacionamento. Não
durou esse tempo todo, idas e vindas. O que acontecia? Na minha cabeça aquilo não estava resolvido. Na minha cabeça, aquela saudade que eu sentia, que eu postava lá na Orkut, postava lá, não era só saudade, era amor e tal, eu precisava voltar para essa situação. Estou falando mal de alguém? Não, vou te provar que não. Lamentações de Jeremias 3,39. Por que se queixaria o homem vivente, o varão, por causa do castigo dos seus pecados? Então, aquilo que a gente reclama hoje é consequência daquilo que a gente escolheu. E a maioria das nossas escolhas, infelizmente, é o pecado, porque é bom, é legal, é divertido, na hora vamos fazer, a gente já está aqui, entendeu? Mas, na verdade, tudo que a gente fala, reclama, não estou bem, esse relacionamento não está legal, é consequência das escolhas que a gente toma, certo? Então, eu passei um período, uns 6 anos, 7 anos, entre idas e vindas com uma pessoa, e eu achava que aquilo ali, eu tinha todos os indícios contrários do que eu estou falando aqui para vocês. Não tinha apoio de pai e mãe, eu não tinha apoio de ninguém, o meu pastor falava assim, não tem certeza disso. É isso mesmo que você quer para a sua vida? Não, se você quiser, tudo bem, a gente vai orar para Deus te abençoar. Mas eu acho que não é por aí. Não, pastor, eu vou provar para tu. Eu sou muito teimoso, quem me conhece sabe. Muito. Então, eu fiquei tentando fazer o carro pegar até 5 horas da manhã, então eu sou bastante teimoso. Eu vivi o quê? Não, eu vou fazer dar certo. Porque pode não estar dando certo agora, mas Deus transforma a maldição em bênção. Quem conhece aqui usar texto por pretexto para heresia? Então, desse jeito, Deus transforma a maldição em bênção. Só que Deus, Ele transforma a maldição em bênção quando você não tem alternativa. Quando não for uma escolha sua, aconteceu e Deus vai transformar em bênção. Existe um propósito nisso. Agora, suas escolhas, Deus não transforma em bênção se não for bênção. Se você estiver escolhendo um caminho para você, se você estiver tomando decisões, Deus não vai pegar e vai falar, não, esse cara não presta, mas agora eu vou transformar ele numa bênção para que você continue com essa pessoa. Porque Deus não se compromete com o que você está sentindo, mas com aquilo que você está escolhendo. Amém? Então, se desprender para mim foi um processo longo, porque eu ia, ficava, dava tudo errado, eu sofria, me magoava, a pessoa também, mas eu continuava. Não, vai dar certo, agora eu sei que vai dar certo. Aí você pega um monte de texto bíblico, você faz um monte de coisa e não dá certo. Porque a escolha inicial, o motivo pelo qual hoje eu consigo entender, pelo qual me relacionava com ela, aquilo que me levava a estar com ela, não era a escolha que Deus queria que eu fizesse. No parâmetro que Deus queria que eu fizesse. Foi a minha vontade, foi aquilo que eu vi. Eu fui diferente de Isaac. Eu me meti, falei, não, eu quero desse jeito, eu quero em tal época da minha vida. Deus não se compromete com isso. Deus vai fazer como Ele achar que tem que fazer. Se você for ler um capítulo antes, Gênesis 23, Rebeca tinha morrido, Sara tinha morrido, a mãe de Isaac. A mãe de Isaac não viu o que ele viveu. E se você for ler um capítulo depois, Abraão morre. Então é num período super difícil da vida de Isaac. Isaac perdeu a mãe, e se você olhar no versículo 67 do capítulo 24, eu botei aqui objetivos múltiplos, propósito. A Bíblia fala que Isaac tomou Rebeca como mulher, a amou, e dessa forma, o que aconteceu? Alguém leu aí? Deus foi consolado. Isaac foi consolado pela morte da sua mãe. Então Deus não vai te dar um relacionamento para você ter alguém para chamar quando estiver chovendo, para ir na sua casa ver filme. Deus não vai te dar alguém para você ir no cinema, você não tem ninguém para convidar. Jesus olha no Facebook, ninguém para convidar, meu Deus, vou convidar alguém. Aí você convida alguém, disso aí sai um relacionamento e disso aí saem alianças muito sérias que você vai carregar. Se você não tiver um cuidado, não tiver uma orientação. Então, aqui Deus mostra que Ele não faz nada na sua vida por uma questão só. Isaac precisava de uma esposa? Precisava. Ele precisava cumprir a promessa que Deus fez para Abraão? Sim, mas ele estava passando um momento difícil. Primeira coisa que eu aprendo, Deus não chama ninguém desocupado, isso a gente já ouviu muitas vezes, mas Deus chama alguém que está trabalhando. Deus chamou Rebeca para ser esposa de Isaac, ela estava trabalhando na família dela. Então Deus vai te chamar quando você
Deus vai te dar o que você está sonhando. A gente ouviu falar muito sobre isso aqui, e a Flúvia ainda falou um pouquinho disso aqui, sobre aquela questão de ser corrigido e tal. Eu fui corrigido durante muito tempo sem entender, e hoje eu consigo entender. Por causa disso, Deus vai te dar quando você estiver fazendo o certo, quando você estiver dedicando a sua solteirice na casa de Deus. Aí Deus vai começar a olhar para você e vai falar assim, não, tá na hora, porque Deus não é pai seu. Eu falei isso pro Rafa, quando eu fui levar ele em casa. Deus não é pai seu, eu falei isso pro Igor também, e é padrasto dela, ou vice-versa. Que a gente olha assim, Senhor, eu preciso de uma menina de Deus, ela tem que trabalhar na casa de Deus, ela tem que fazer N coisas, ela tem N requisitos para preencher. Mas você sai com todo mundo, mas você está na igreja, mas não está na igreja de verdade, você não tem ministério, você não tem chamado, você não funciona. E aí como é que Deus vai pegar uma menina lá que preparou para você, aí vai botar na tua mão para você ser maldição na vida dela? É difícil, né? Eu sei que é difícil, porque Deus teve que me ensinar isso. Eu tive que entender que eu não era a bênção que eu precisava ser. Que eu orava durante anos, Senhor, eu preciso de um relacionamento, Deus tem que fazer alguma coisa na minha vida, tem que melhorar isso que eu estou vivendo. E aí Deus foi para me falar, mas você é a pessoa que aquela minha filha está orando. E é a pior parte, porque a gente sempre põe a culpa. Não, a pessoa não está pronta, estou esperando aqui, Deus vai aprontar ela. Ó, estou aqui firme e forte, fazendo um jejum aqui, porque Deus precisa aprontar. Essa menina está muito devagar, esse rapaz está muito lento. Mas não é, às vezes é você. A maioria das vezes somos nós que não estamos prontos para ser a bênção, para ser o filho da promessa, para ser o cumprimento, para ter uma posição de servo dentro da casa do pai, para assumir as responsabilidades que Abraão tinha. Abraão era dono de muita coisa, então Isaac provavelmente não tinha uma vida fácil, ele estava aprendendo muita coisa, ele não estava à toa, assim como Rebeca também não. Então Deus não vai te dar o que você, esse relacionamento que você sonha, enquanto você estiver de bobeira. Possivelmente você vai estar ocupado e talvez triste. Isaac estava triste, Isaac estava chorando a morte da mãe dele. E aí Deus vai e fala assim, vou aproveitar que Isaac está nesse momento, eu vou cumprir a promessa, mas eu também vou consolar ele. Então ele foi bênção para Rebeca na hora que precisava ser Rebeca para ele. E eu queria ler com vocês aqui Provérbios 10, 22. E isso aí eu ouvi durante anos, não é brincadeira, anos da minha vida, e eu achava que não servia para nada. Era um texto sem contexto, era só para me contrariar, porque eu estava escolhendo diferente do que todo mundo achava certo. E aí, Provérbios 10, 22 fala assim, ó, a bênção do Senhor é quem enriquece, e ela não a faz seguir de dor alguma. Você quer saber se você está vivendo um relacionamento que Deus tem para você? E eu tive que olhar isso aqui toda vez que eu olhava esse versículo, que meu pai falava muito, minha mãe falava muito, e toda vez que eu olhava esse versículo, eu falava, mas está doendo tanto que não é possível, cara. Eu sofro, eu vou para namorar, eu volto chorando. Eu vou para sair para algum lugar, eu volto pior do que eu sair de casa. Não é possível. E ainda chegava em casa, pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe. Aí você fala, não é possível. Eu sou chato, você imagina meu pai e minha mãe juntos. Com razão. Então, eu preciso, mas eu sou nervoso, eu precisava aprender desse jeito, vocês não. Então, o primeiro segredo, eu acho que para ter um relacionamento que Deus tem para você, é o primeiro parâmetro, porque Deus não vai descer aquela pessoa do céu envolta num manto de luz. Você vai conhecer, ele vai dar no seu convívio, possivelmente. Não vai ser um amigo do teu amigo que você já saiu, um amigo do outro amigo também que você já saiu. Vai ser alguém diferente, que Deus vai te apresentar. E aí você tem que primeiro olhar, tá doendo? É sério? Ó, deu problema com o pai e mãe? Já de cara assim, a mãe falou, olha, esse cara não presta? Difícil. Não estou falando que é impossível, mas é muito difícil. Eu ainda não vi, confesso que ainda não vi, mas é bem difícil, entendeu? E aí você pode teimar, você pode continuar fazendo, mas aí vai doer, e você só vai aprender depois que doer bastante, porque aí a gente está naquela, eu amo, mas agora a gente já sabe como é que é o amor de verdade.
mas isso aí dói, é difícil, mas a gente vai aprender, certo? Então, o primeiro segredo, isso aí eu posso falar de carteirinha. Vai começar um relacionamento, bom, vamos ver se vai doer. Começou a doer, já pode sair o quanto antes, talvez não fosse nem para você ter entrado, outros sinais você não viu, mas esse aí é certeza que vai acontecer, certo? Parâmetros para ter e manter um relacionamento, eu já falei numa passagem nessa aqui, vou ler só Efésios 5:22 para vocês. Sabe por que Deus está tão preocupado que você tenha um relacionamento diante dele, o melhor relacionamento possível? Alguém sabe por quê? Porque a Bíblia, Jesus foi questionado sobre a carta de divórcio, falou que não é bom, é pecador servir. Moisés já tinha dado carta, então já tinha aberto um precedente, né? Na lei a gente aprende um pouquinho disso. Mas o propósito de Deus é um casamento só para você. Não é para você namorar todo mundo e ter um casamento só. Você namorar uma pessoa, encontrar, se relacionar com ela, porque alguém sabiamente escreveu uma frase no Facebook que você deve ter lido: ame primeiro os defeitos, isso vai te ajudar nos dias difíceis, entendeu? Alguém sabiamente escreveu, a maioria que deve ter lido, mas é verdade. Então, vamos lá. Por que Deus está tão preocupado que você tenha um relacionamento só? Qual era a preocupação de Abraão e qual tem que ser a nossa? Efésios 5:22 não é legal, já vou te avisar de antemão, tá? É difícil. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Poxa vida, todo mundo para por aqui, né? A mulher tem que obedecer e acabou. O marido é igual Deus dentro de casa. Calma aí, vamos lá. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo aos seus maridos. Vamos lá, dá uma pausa aqui rapidinho. Você está preparado para ter um relacionamento com essa pessoa que você está? Quando eu falei de se desprender, eu estou dizendo que você pode estar hoje num relacionamento que não é o que Deus tem para você. Baseado no que você está ouvindo aqui. Eu estou te falando de alguma coisa que eu já vivi, que eu já ouvi alguém pregando para mim, eu falei, não, isso aí não é para mim não, velho. Deus me livre. Não, eu estou numa parada certa mesmo, tenho certeza absoluta. Só eu tinha, mas eu tinha. Então, você está preparada como mulher para se submeter a um homem, como você deveria, como a igreja se submete a Cristo? Você está aprendendo, você está amadurecendo. Esse cara que você está se relacionando, você está pensando em casar, você está namorando, está pensando em casar. Eu estou partindo desse princípio básico, eu não vou entrar nesses méritos. Agora, você está realmente vendo nesse cara alguém que você se submeteria? É complicado pra caramba, porque esse cara vai chegar em casa cansado, talvez fale do jeito que você não goste, ele talvez não seja o príncipe encantado que você sonhou, mas você tem que se submeter a ele. Então, e essa é a importância de você ter um único relacionamento. Esse relacionamento está baseado em parâmetros, porque Deus está se importando que esse único seja com um cara que você consiga suportar e consiga falar, tá bom, vamos fazendo. Entendeu? E agora vamos lá, aí pro cara também, né? Isso aí é mais difícil. Eu vou te falar que eu, como homem, e eu, se eu fosse mulher também, eu ia falar que é mais difícil para o homem. Você vai entender por quê. Aqui, no 25, Deus só fala uma vez para o homem. Você percebeu quantos versículos tem para a mulher? Legal, tá, submete, vai. Agora para o homem uma vez só, é curto e grosso, assim. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Muito difícil. Como é que eu vou... não quer dizer que eu tenho que escolher uma namorada. Eu tenho que estar namorando para casar, obviamente. Essa namorada tem que ser uma coisa próxima de mim, do meu convívio, da minha igreja, que seja crente, principalmente, para eu ter menos alianças possíveis antes de casar. E aí, essa pessoa que eu estou namorando, que eu vou na casa dela, que eu não consigo ficar mais de 2 horas com ela, é a pessoa que eu tenho que amar como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então eu tenho que ser um homem modelo Cristo. Aí vai ficar fácil. Pensa pelo lado masculino.
Para a mulher vai ficar fácil submeter um cara que faz tudo por ela, cara. Que ele se entrega por ela. Se tiver que morrer por ela, ele vai morrer. É isso que a Bíblia está falando. E assim mesmo se entregou por ela. Isso está falando para nós, solteiros, com futuro relacionamento, mas está falando para quem está casado também. Eu tenho amado a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu trato ela com o mesmo zelo, o mesmo cuidado, a mesma compreensão, entendeu? Eu faço tudo, eu me submeto a ser talvez humilhado por outras pessoas para defender ela. Eu cuido. E a principal coisa que Jesus fez foi cuidar da igreja, ensinar e cuidar. Tanto que quando ele foi embora, uma das poucas coisas que ele falou foi o quê? Não vou deixar você sozinho, não. Eu vou deixar alguém com vocês aqui para cuidar de você. Já que eu não vou estar aqui para cuidar da minha igreja, não vou estar presente aqui, eu vou deixar o Espírito Santo presente aqui para cuidar de você. Então você, hoje, solteiro que vai casar, e você que é casado, a responsabilidade está aqui. A gente esquece essas partes da Bíblia que não são muito convenientes. Se você está casado, se você vai casar, está no relacionamento, você tem que viver para se submeter ao seu marido da mesma forma que a igreja se submete a Cristo, e você tem que casar com uma mulher para amar ela como Cristo amou a igreja. Essa é a parte mais difícil. Então, esses são os parâmetros para a gente manter um relacionamento. A gente falou de alguns tópicos aqui, a gente enxergou o texto nele mesmo, falando de aliança, de serviço, de confirmação, de decisão e a semelhança entre as bênçãos de Isaac para Rebeca. A gente falou de propósito e os objetivos de Deus. Deus não faz nada avulso, Ele não faz uma coisa só, normalmente Ele já atinge várias áreas da sua vida quando Ele quer te abençoar, e essa bênção se estende. E a gente viu algumas referências bíblicas sobre relacionamento, que é esperar, você ter um relacionamento com teu Deus, com teu pai e com a tua mãe, para que esse relacionamento prospere. Você interpretar o que você está sentindo hoje, se você já está numa situação dessa, se realmente é isso que você está vivendo, é amor, se vai para frente, se não vai. Se desprender, volto a repetir, é uma das partes mais difíceis, mas é uma das partes mais necessárias. Mas eu fiquei um bom tempo da minha vida num relacionamento que eu não precisava estar, que eu poderia ter aprendido com menos tempo, que eu escolhi os parâmetros errados. E aí, por causa disso, me desprender ficou mais difícil. Tem envolvimento financeiro, tem envolvimento familiar, tem envolvimento emocional. Quanto mais tempo você ficar nisso, quanto mais tempo você tiver no relacionamento, com certeza você já observou agora se está ou não dentro dos parâmetros que Deus estipulou, que te deu, porque, como eu falei, a gente mistifica muito essa questão de relacionamento. Deus vai enviar, Deus vai mandar, vai aparecer, vai acontecer, mas Deus não pensa assim. Eu te provei na Bíblia aqui, com mais de 8 passagens, que Deus não age assim. Deus age por parâmetro. Tudo que você vai ver, quando Deus pegou o povo de Israel, tirou do Egito para levar para a Terra Prometida, Deus deu N parâmetros para o povo se comportar na Terra Prometida. Então Deus te fez uma promessa, Ele vai te dar um casamento abençoado, Ele vai te dar uma esposa fiel, íntegra, Ele vai te dar um marido que te ama como Cristo amou a igreja? Vai. Mas para você chegar lá, você tem que cumprir esses parâmetros. A promessa de Deus, ela existe, mas esses parâmetros você tem que seguir. E você tem que se desprender. E eu queria que você repetisse a última vez para a gente encerrar, para que não saia da sua cabeça essa frase, porque não saiu da minha e eu ainda estou aprendendo com ela. Deus, vamos lá? Deus não se compromete com as minhas, eu vou mudar um pouquinho, com as minhas emoções. E sim com as minhas escolhas acertadas. Amém? Agradeço a oportunidade e a paciência.